Ler um livro incrível é espetacular. É um sentimento que é inexplicável e inigualável. Sentir dentro do nosso próprio interior a experiência de finalizar um livro marcante, um livro que jamais poderá ser esquecido pelo nosso coração. Essa sensação aconteceu comigo algumas vezes na minha vida como leitor, e dessa vez aconteceu com um livro muito interessante chamado A Época da Inocência, de Edith Wharton. Eu acho que qualquer pessoa no planeta deveria ler esse livro por obrigação própria, porque o que a psicologia profunda da alma humana e das correntes da sociedade que estão inclusas aqui, eu acho que qualquer pessoa ler e perceber a magnitude do que essa grande autora escreveu. Esse livro, ele se trata, sobre a história do Newland Archer, que é um advogado, de alta classe, um homem que vive em Nova York, uma Nova York do século XIX, uma Nova York recheada de regras sociais ocultas, normas que você deve seguir, que você deve buscar ter em si como seus ideais em prol da sociedade. É interessante como pequenas linhas tênues e ocultas ali tornam o caráter da pessoa e moldam o jeito de elas ser, E o Archer está noivo de uma moça chamada May, que é uma moça também de uma grande família, uma família respeitada nessa antiga Nova York, onde as famílias tomavam conta ainda de toda a cidade. Eles eram respeitáveis, eles tinham suas rotinas, tinham seus ideais e toda uma proposta que todos conheciam todos ali, que eram realmente importantes nessa cadeia social e hierárquica, dessas pessoas. Acaba que acontece uma coisa muito chocante para essa sociedade nova-iorquina, que é a volta de uma prima da May, que é a noiva do Archer. Ela volta da Europa depois de mais de 10 anos que ela foi para lá e se casou com um homem gringo, e acabou que ela fugiu, do relacionamento dela, fugiu do casamento, ainda sem nem ter se divorciado, e que é um grande absurdo, para a sociedade nova-iorquina, uma mulher se casar e depois querer se divorciar. Algo inexplicável, inaceitável, algo que pela cultura jamais deveria acontecer. A gente tem uma Nova York muito fragilizada em termos morais, Ali é uma sociedade que ela está quase saindo, da velha Nova York, dos ideais antigos, das pessoas mais antigas, colocando um pequeno pé no mundo moderno e com ideias diferentes e propostas diferentes. Então é interessante você ver como que as camadas sociais funcionam. As pessoas mais ricas são as pessoas mais conservadoras, pessoas que estão sempre com seus ideais muito conservados, enraizados, e qualquer coisa fora daquilo soa como um absurdo. Como, por exemplo, escritores, artistas, pessoas que vivem desse tipo de arte, eles são categorizados como pessoas diferentes, Pessoas que vivem em bairros mais pobres, mais humildes, e são pessoas assim da vida, Não são pessoas assim com grande verdadeiro propósito como os nobres. E essa nobreza, ela pesa, essa nobreza, social, ela aprofunda da raiz dos personagens, inclusive do Archer, que é um homem muito inteligente que busca sempre ler e entender as novas ideias, as propostas revolucionárias. Ele gosta, ele as compreende, ele quer que o mundo seja melhor, ele quer que, por exemplo, as mulheres tenham a liberdade de fazer como bem quiserem em termos dos seus relacionamentos, das suas vidas pessoais, mas ainda assim falta um pouco de vontade, no protagonista. A gente tem esse jogo psicológico fantástico durante todo o livro, que o Archer, ele quer realizar, mas ele não consegue, porque ele está enraizado nos padrões, nos propósitos, no fluxo eterno criado pela essa mentalidade e esses ideais conservadores dos nova-iorquinos. Então ele toma atitudes, ele fala coisas, ele sabe o que vai acontecer, o que ele deve fazer, justamente por ele já saber como funciona essa sociedade. É tudo tão padronizado, tudo tão corretamente a ser feito, que acaba que ele já se cansa, ele se frustra dessa vida. Tanto que acontecem coisas no livro, alerta de spoiler, como por exemplo dele querer não se casar mais, porque ele se apaixona pela liberdade da Ellen, que é a prima de May. Então ele fica abismado como que uma mulher que foi e se casou e agora fugiu do casamento ainda quer tentar entrar no processo de divórcio, que é um absurdo para essa sociedade, e simplesmente ela
tá ali tentando viver, tentando se reconstituir. Então isso pra Arthur, que tem um coração também que quer ser livre, mas ainda assim tá numa amarra social tão grande, é doloroso, é torturante. Esse jogo psicológico que a gente tem durante o livro, pra mim é a melhor parte do livro. É ver o Arthur querer, mas não poder, porque ele está enraizado, ele está preso na Nova York, ele está preso nas necessidades de seguir aquilo que a sociedade espera dele, da família que ele veio. A gente tem diversas famílias no livro que são muito importantes. Por exemplo, os Van der Linden, que são família de holandeses, uma família aristocrata muito antiga e os mais respeitados de Nova York. São pessoas que raramente aparecem em Nova York porque são pessoas mais reservadas, e quando aparecem, a opinião deles vale absolutamente, o que eles falam são razão, as festas que eles dão são absolutas, você tem que ir, você tem que participar, e é uma grande honra ser convidado para esse tipo de festa. Tem outras famílias também, como os Mingot, que é da família que veio a Ellen, que no livro ela é tratada como Ellen Olenska, porque ela casou afinal, mas ela era da família Mingot, que é uma família muito respeitada também, com pessoas que moldam essa sociedade. Os Wieland, que é a família da May, a noiva do Arthur, que é uma família muito respeitada da mesma forma, que tem um padrão de vida tão já segmentado e certinho, que todo ano eles vão pro mesmo lugar, todo ano eles fazem as mesmas coisas e tem que seguir os propósitos ideais, senão dá errado. Por exemplo, o pai de May, ele é um doente febril que ele tem que ir para Newport, uma cidade costeira, para poder relaxar, senão ele vai ficar febril, vai ficar doente, enfim. Tem várias pequenas regras dentro das próprias famílias que tornam o livro muito interessante, né? Pra gente conhecer como era a sociedade nova-iorquina da época. Então, o peso de você ser respeitado por essas famílias é muito grande. E é questão de vida social. A sua vida social poderia ser destruída com tudo isso. E com esse panorama todo, a gente tem o cenário. Arthur querendo ser livre, querendo poder entender mais e vivenciar os novos ideais. A May, que por mais que seja tão enraizada, tão padronizada e criada como uma mulher que deve se casar, uma mulher que tem que se casar e seguir os ideais e regras que a família ensinou para ela como mulher e como esposa, ainda assim no livro ela nos surpreende de uma maneira colossal. A May é uma personagem mágica nesse livro, porque a gente só tem a visão do Arthur na narrativa, então algumas coisas, se o leitor atento não tiver a maldade, ele não consegue entender alguns pontos que são os cruciais e as viradas de chave da história. É incrível você conseguir entender isso e na hora você falar, caramba, como que o Arthur não percebe isso? Ele fica tão cego com o conceito da liberdade, de querer fugir com Ellen e se casar com ela e não se casar com May, que às vezes ele perde vários pontos cruciais dos seus diálogos, do seu dia a dia, das percepções. Ele acha que os encontros ocultos que ele tem com ela, as coisas que vão acontecer nos pequenos bate-papos e coisas tão específicas, ninguém sabe, só ele e Ellen vive. A Ellen também parece tão perdidamente apaixonada pela segurança que o Arthur passa, pelo jeito nova-iorquino que ele tem regrado, que também parece que ela não consegue perceber isso. Mas ainda assim, as regras da sociedade não permitem isso. Eles lutam o livro inteiro por essa liberdade, mas eles não podem porque eles estão amarrados. Ela, no seu casamento, onde o próprio Arthur sugeriu ela não se divorciar justamente pela influência social. E ela aceitou essa opinião dele. E essa decisão acabou se tornando peso do Arthur, né? E eles tentam buscar sempre uma maneira de conseguir fazer isso, mas infelizmente é impossível, porque a Ellen, por mais livre que ela seja, ela ainda tá presa nas amarras sociais, das obrigações dela, e não tem como, ela não consegue se sentir moralmente bem de causar mal a seus parentes, ficar mal falada, e principalmente com um acontecimento colossal que a May revela no final do livro, perto do momento onde o Arthur e ela já estão casados por 2 anos, porque afinal eles tiveram que desistir desse amor proibido, né, o Arthur e a Ellen, e o Arthur se casou e viveu num loop tedioso de uma vida cruel, em que ele já sabia tudo que iria acontecer, tudo que ele deveria fazer, mas ainda assim, pela sociedade, ele prosseguiu. Então, quando esse acontecimento histórico, colossal,
colossal para a história, né, da narrativa acontece, é como se fosse um ultimato social. É uma virada de chave, assim, como se você estivesse trancando o baú. A May tranca o baú do amor proibido de Arthur e Ellen de uma maneira assim que você fica estupefato. Então, não é uma história assim que vai te trazer infinitos plot twists, surpresas e mágico, mas o fato da psicologia dos personagens, a forma como eles são tratados, a forma como o livro desenrola com isso, a forma como percebemos que a Nova York antiga, ela era tão presa a ideais e qualquer coisa fora disso era um absurdo. Isso molda mundos, né? Isso moldou caráteres e personagens, e quem garante que isso não aconteceu também na vida real, né? A pessoa às vezes querer viver algo e não poder por conta da sociedade, por conta do que a sociedade vai achar sobre si, né? Então é muito mágico o livro. Pra mim foi uma leitura muito impactante e que eu recomendo a qualquer leitor. Eu acho que até agora, no meu 2026, nada me chamou tanta atenção, me atraiu tanto, me transformou tanto quanto a época da inocência, que não tem nada de inocente, né? A grande ironia. E a versão que eu li foi da Penguin, que tem um prefácio muito interessante contando sobre um pouco da vida da autora, sobre das participações na guerra que ela teve, nos lugares que ela foi, nas vidas que ela transformou e como que ela escreveu, né, esse livro na decadência da velha Nova York. E tanto que a gente tem um gostinho disso no final do livro também, com os filhos do Arthur, que já são mais modernos e tratam o grande problema da vida do pai deles com uma normalidade mais tranquila. E a sociedade está sempre evoluindo, sempre mudando, e as coisas sempre vão estar em constante mudança. Então, o final do livro, ele é aterrador. É um final interessantíssimo que você vai ler e você vai pensar, não poderia ser diferente disso. Porque os personagens, eles são construídos para serem aquilo que o final do livro demonstra. Ellen é a Ellen, Arthur é o Arthur. Os dois anseiam por liberdade, mas os dois estão presos a amarras sociais que jamais seriam quebradas por eles, justamente por terem nascido numa época onde eles foram moldados mediante aquela sociedade. Já May viveu uma vida que, por mais padronizada, óbvia, e com certeza ela tinha consciência de que a vida dela seria igual à dos seus pais, que foi igual à dos seus avós, ela viveu porque, afinal de contas, ela foi criada para viver daquele jeito. Então, por mais cruel e triste que seja essa prisão social, essa forma como a sociedade vivia, e até hoje, né, temos prisões sociais, temos formas diferentes de lidar com a sociedade. Hoje os absurdos são outros, as liberdades são outras, mas ainda assim, todos nós vivemos em um tipo de amarra social em que talvez não conseguimos transformar todas as nossas potências em realidade, e talvez fazer algo que queremos muito, mas a sociedade não permite, ou talvez até nós, moldados como nós somos pela sociedade, com toda certeza jamais faríamos. Então é um livro que vai te ensinar a psicologia humana e profunda sobre como a sociedade nos molda, como os ideais nos moldam, como que os efeitos psicológicos são muito mais profundos do que os reais, como que as coisas nos afetam muito mais pela metafísica, né, pela ideia do que pelo acontecimento real em si. Então Edith Wharton fez um trabalho magnífico com a obra dela. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre, porque é muito prazeroso, mas a experiência real só consegue ser sentida lendo o livro. Então leia A Época da Inocência o mais rápido possível. É um livro que vai transformar a sua vida e vai te mostrar e vai te ensinar a ser pelo menos um pouco mais humilde sobre como a gente vê o mundo, como enxergamos a sociedade. Isso me transformou e está dentro do meu coração, e sei que vou carregar isso pelo resto da vida. Mas por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Aguarde mais, sempre haverão mais vídeos interessantíssimos como esse. E sempre leia. Ler vai mudar a sua vida, sempre. É a melhor coisa do mundo. Por hoje é só, e um forte abraço.